Pandemia do coronavírus, a existência de leitos de UTI, Jéssica, unidades de tratamento intensivo, é importantíssimo, eu diria fundamental, faz toda a diferença. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Infectologia, a estimativa é de que cada 100 pessoas infectadas pelo Covid-19, mais ou menos 5 precise de internação em UTI. Será? Vamos saber mais a respeito e entender dessa importância. Jéssica Cruz, minha prezada parceira de trabalhos, exatamente da importância dos leitos neste momento tão importante para todos nós. Seja bem-vinda, boa jornada de quarta. Bom dia, Jéssica. Muito bom dia, Sérgio. Olha, exatamente, né? É uma preocupação muito grande. Existem leitos disponíveis, tanto na rede pública como também na rede particular, e a gente vai esclarecer essa dúvida e como é que está sendo o procedimento de alguns hospitais. A gente está em um particular específico e a gente vai conversar aqui agora com o Dr. Diego Reis, ele que é responsável pela unidade de terapia intensiva desse hospital. Doutor, nesse momento há uma preocupação, né? Se o paciente chegar a ser internado, tem leito disponível? Tem também um leito na UTI? Bom dia. Oi, bom dia. Nós temos sim, desde o início dessa pandemia, o hospital tem uma preocupação muito grande em relação a isso e hoje a gente disponibilizou uma unidade especificamente para o tratamento desses pacientes, tanto os suspeitos quanto os já confirmados com o novo coronavírus. Então, a pessoa que chega aqui com sintoma de gripe, ela vai para um outro local que não é ainda o mesmo ambiente que estão os confirmados, os casos confirmados. Né? Isso, na realidade a gente tem uma unidade, né, que ela é específica, os pacientes graves, os pacientes críticos vão para essa unidade e dentro dessa unidade a gente também faz a segregação entre os confirmados e entre os suspeitos. Um exemplo disso é essa unidade que vocês colocaram aqui do lado de fora, uma estrutura para receber esses pacientes. Então, na verdade, nós estamos tentando fazer com que esses pacientes tenham um mínimo de contato com os outros pacientes que também têm outras doenças e que não deixaram de procurar o tratamento aqui no hospital. E também que necessitam de tratamento em UTI. Então a gente tem 2 unidades separadas, uma especificamente para esses pacientes e outra para o restante das doenças que também não deixaram de existir. Assim que esse paciente chega, caso ele não tenha ainda a confirmação, o teste é feito de imediato? Isso, o teste é feito quando ele interna no hospital, na entrada do hospital, né? Quando ele é admitido no hospital, já é realizado o teste. Na UTI, como a gente recebe sempre os pacientes graves, tá? Nós temos um protocolo e mesmo ele sendo apenas um suspeito, a gente já inicia todo o tratamento que é preconizado pelo Ministério da Saúde. A gente estava ouvindo e assistindo também a uma matéria sobre a cloroquina, a hidroxicloroquina. Muita gente tem dúvida ainda, quem pode usar, quem não pode. Aqui no hospital, alguns pacientes com o coronavírus já recebem essa medicação? Isso. Como eu te disse, desde o início o hospital tem preconizado e tem seguido rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. O que hoje o Ministério da Saúde preconiza é que os pacientes graves, os pacientes críticos, eles podem fazer o uso da hidroxicloroquina, bem como de outras medicações. Tá? A hidroxicloroquina ela não é isenta de efeitos colaterais e hoje a gente não tem nenhum estudo clínico grande com vários pacientes que mostram a sua eficácia. Porém, como é um tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde, a gente oferece esse tratamento. O familiar ou o paciente, quando ele pode fazer isso, ele responde um questionário, né, se ele tem algumas doenças prévias ou não, e assina um termo de consentimento, porque não é um tratamento ainda que existe comprovação científica para ele, tá? Mas se o paciente quiser e aceitar, a gente tem disponível desde o início. O que eu entendi, eu queria que o senhor me confirmasse, é que assim, a medicação ela vai diminuir o tempo desse paciente no internamento, é basicamente isso? O que está se tentando provar com esses estudos clínicos é isso, tá? A gente tem vários estudos clínicos, o Ministério da Saúde vem colocando isso diariamente para todo mundo.
A gente tem vários estudos clínicos que estão tentando mostrar duas coisas. Primeiro, se ela tem um efeito em poder evitar a progressão da doença. Então, o paciente que às vezes chega no pronto-socorro só com a febre, com a dor no corpo, ele começa a tomar essa medicação e talvez ele não evolua de uma forma grave, tá? E para os pacientes graves, a gente tenta diminuir esse tempo de internação com uma recuperação um pouco mais rápida com essas medicações. Ainda com relação aos internamentos, as visitas, elas acontecem mesmo assim? Na unidade especificamente que está cuidando dos pacientes com um novo coronavírus, não, elas não podem estar presencialmente nas unidades, tá? Porém, claro, eles não ficam, os familiares eles não ficam sem as informações sobre o quadro clínico do doente. Então a gente instituiu, a gente tem 2 horários de boletins que a gente faz via telefone e aí a gente passa todo o quadro clínico, a evolução, o tratamento que está sendo feito para o doente que está internado com a gente. Mas infelizmente nesse momento, para a segurança e para respeitar o distanciamento social, a gente não pode permitir que eles visitem ou vejam esses doentes. Isso acaba afetando também na rotina de outros pacientes internados que não tenham nada a ver com o coronavírus? Não, o restante do hospital. Tá? Hoje a gente tem 2 unidades, uma na internação e a unidade de terapia intensiva, especificamente para o tratamento desses doentes. As outras unidades, inclusive a outra UTI, que trata das outras doenças, a visita está ocorrendo normalmente. Obviamente que com um horário reduzido e também com um número de pessoas que podem visitar também reduzido, justamente para a gente respeitar essa orientação do distanciamento social. Dr. Diego Reis, muito obrigada pela participação e informações. Sérgio, é com você. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Diego. Esclarecimentos mais que necessários, muito serenos, com muita tranquilidade. Voltamos